Você já imaginou ser abandonada como um móvel velho que ninguém mais quer? Aos 16 anos, quando a maioria das meninas sonha com festas de formatura e primeiro amor, eu fui deixada numa cidadezinha do litoral paulista, com uma cadeira de rodas, uma mochila surrada e o som das ondas como única companhia. O cheiro da maresia ainda me transporta para aquele dia. Janeiro de 1988. O sol inclemente sobre minha pele, o suor escorrendo pelas minhas costas e o ronco do motor do Chevette amarelo da minha madrasta ficando cada vez mais distante. Tenho 82 anos agora, os cabelos completamente brancos e rugas que contam mais histórias do que consigo lembrar. Mas aquela tarde permanece nítida como se tivesse acontecido ontem. O abandono tem esse poder, sabe? Marca a alma como ferro quente. Deixa uma cicatriz que o tempo não consegue apagar por completo. Se vira, Luciana, não dá mais para te carregar. Essas foram as últimas palavras de Marlene antes de me deixar sozinha na calçada da praia, com 50 cruzeiros no bolso e um futuro tão vazio quanto o horizonte à minha frente. Mal sabia eu que aquele momento de desespero seria o início de uma história que mudaria completamente meu destino. Sou Luciana Freitas Mendonça. Nasci em São Paulo, filha de um contador de classe média e uma professora de piano. Tive uma infância normal até os 7 anos, quando a poliomielite chegou sem aviso e levou embora meus sonhos de dançarina junto com os movimentos das minhas pernas. Lembro do desespero nos olhos da minha mãe quando os médicos explicaram que eu nunca mais andaria. Papai, sempre mais prático, comprou minha primeira cadeira de rodas, uma estrutura de metal pesada que parecia mais uma prisão do que um auxílio para a locomoção. Mamãe morreu quando eu tinha 9 anos de uma pneumonia que começou como um resfriado e a levou em menos de uma semana. A casa ficou silenciosa. O piano fechado juntava poeira no canto da sala e papai começou a trabalhar até mais tarde. Eu ficava sozinha com a empregada, que tinha pena de mim e me entupia de doces para compensar a solidão. Quando completei 11 anos, papai trouxe Marlene para casa. Esta é minha amiga especial, disse com um sorriso forçado. Eu não sorri de volta. Percebi nos olhos dela algo que aprendi a reconhecer. O desconforto de quem não sabe lidar com a deficiência alheia. Ela me tratava como um objeto quebrado, sempre falando mais alto, como se a paralisia das pernas tivesse afetado minha audição. Com o tempo, o casamento deles se oficializou, mas minha relação com Marlene nunca melhorou. Papai, cada vez mais ausente em suas viagens de trabalho, não percebia ou fingia não perceber como ela me ignorava quando estávamos sozinhas. Seu pai me enganou, dizia ela. Nunca mencionou que teria que cuidar de uma aleijada. Quando papai morreu num acidente de carro, 3 meses antes daquele fatídico dia na praia, algo mudou definitivamente no olhar de Marlene. Da indiferença passou ao ressentimento declarado. Ela vendeu nossa casa e muitos dos móveis, inclusive o piano da minha mãe. Vamos fazer uma viagem, anunciou numa manhã de janeiro. Preciso resolver umas coisas no litoral. E foi assim que me vi, depois de horas de estrada, sendo deixada para trás como um fardo indesejado na calçada de uma praia que eu nem sabia o nome. O Guarujá da década de 70 era um balneário elegante, frequentado pela elite paulistana. As mansões à beira-mar ostentavam jardins bem cuidados e carros importados nas garagens. Eu, sentada na calçada com minha cadeira de rodas, era uma mancha no cartão postal, uma anomalia que os banhistas tentavam não enxergar enquanto seguiam para a areia com suas toalhas coloridas e protetor solar. As primeiras horas foram de choque. O calor intenso fazia minha cabeça latejar. Tentei me mover para debaixo da sombra de uma amendoeira próxima, mas a cadeira afundava na areia fofa, emperrando as rodas. Um grupo de adolescentes passou por mim, rindo alto. Por um momento pensei que me ajudariam, mas seguiram seu caminho, absortos em sua própria juventude despreocupada. Alguém pode me ajudar? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, engolida pelo barulho das ondas e pelo vento que carregava grãos de areia para meus olhos.
Olhei para os 50 cruzeiros na minha mão. Não daria para muita coisa. Talvez um sanduíche e um refrigerante. E depois? Onde dormiria? Como sobreviveria? A sensação de abandono era física. Um vazio no estômago, um peso no peito, um nó na garganta que não me deixava engolir direito. Passei a mão pelos cabelos cacheados, tentando organizar as ideias. Precisava de um plano. Eu era jovem, mas não era tola. Tinha terminado o ginásio com boas notas, apesar das dificuldades. Sabia ler, escrever, fazer contas. Talvez conseguisse um emprego como balconista em alguma loja. Mas quem contrataria uma menina de 16 anos em cadeira de rodas? Estava ponderando minhas escassas opções quando o Mercedes prata apareceu, diminuindo a velocidade ao se aproximar. O vidro fumê abaixou, revelando um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis penetrantes. "Está tudo bem, menina?" A voz era grave, educada, com um sotaque que misturava o interior paulista com algo estrangeiro, que não conseguia identificar. Não está", respondi sem energia para mentir. Ele desligou o motor e saiu do carro. Vestia calças de linho claro e uma camisa azul marinho. Aproximou-se com passos calmos, estudando minha situação com olhos atentos. "Meu nome é Henrique Almeida. Posso perguntar o que faz aqui sozinha?" Hesitei. Meu pai sempre me alertou sobre estranhos. Mas o que eu tinha a perder agora? Minha madrasta me deixou aqui e foi embora. Não tenho para onde ir. Ele franziu o senho, visivelmente perturbado com a informação. "Venha comigo. Moro aqui perto. Pode usar o telefone da minha casa para ligar para algum parente." Em qualquer outra circunstância, eu teria recusado. Mas naquele momento, sob aquele sol impiedoso, sem água, sem dinheiro, sem futuro, aceitei sua oferta. Foi a decisão que mudou minha vida para sempre. O que eu não sabia, enquanto o motorista guardava minha cadeira no porta-malas e Henrique me ajudava a sentar no banco de couro macio do Mercedes, era que aquele homem guardava segredos sobre minha família, que redesenhariam completamente minha compreensão sobre quem eu era e de onde vinha. O caminho para a casa de Henrique foi curto, mas cada curva me afastava do mundo que eu conhecia. O carro subiu por uma estrada particular, ladeada por palmeiras imperiais. Conforme avançávamos, uma construção majestosa foi surgindo. Uma mansão em estilo mediterrâneo, com paredes brancas, telhados de terracota e janelas amplas voltadas para o mar. "Chegamos", anunciou enquanto o portão eletrônico se abria automaticamente. Engoli em seco. Aquilo não era uma casa como ele havia descrito, mas uma propriedade que parecia saída de um filme. Jardins impecáveis cercavam a construção de 3 andares. Uma fonte com uma escultura de Netuno jorrava água cristalina no centro da entrada circular. Um mordomo de uniforme surgiu para abrir a porta do carro, enquanto uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque perfeito apareceu na entrada principal. "Quem é essa menina, seu Henrique?" perguntou a mulher, ajeitando o avental impecavelmente branco. "Encontrei-a abandonada na praia, Elsa. Vamos cuidar dela por enquanto. Prepare o quarto azul, por favor." Fui conduzida para dentro da mansão em minha cadeira de rodas, empurrada pelo motorista. O interior era ainda mais impressionante. Piso de mármore italiano, lustres de cristal, obras de arte que reconheci de livros da escola. Havia um piano de cauda Steinway na sala de música e uma escadaria que se curvava elegantemente para o 2º andar. "Você deve estar com fome", disse Henrique. "Elsa vai preparar algo enquanto conversamos um pouco." Fui levada para uma sala de estar com vista para o oceano. Grandes janelas francesas estavam abertas, permitindo que a brisa marinha entrasse, balançando suavemente as cortinas de linho. Henrique me ofereceu água em uma taça de cristal lapidado. Bebi com avidez, percebendo só então o quanto estava desidratada. "Qual é o seu nome?" perguntou, sentando-se em uma poltrona à minha frente. "Luciana Freitas Mendonça", respondi, ainda intimidada pela opulência ao meu redor. Algo mudou em seu olhar.
uma centelha de reconhecimento, seguida por uma expressão que não consegui decifrar. Mendonça, de São Paulo. Assenti, confusa com seu súbito interesse. Meu pai era Eduardo Mendonça. Ele faleceu há alguns meses. Henrique ficou imóvel por alguns segundos, como se processasse uma informação crucial. Então, levantou-se abruptamente. Há algo que preciso lhe mostrar. Ele caminhou até um aparador de madeira nobre que sustentava diversas fotografias emolduradas. Pegou uma delas e voltou para onde eu estava. Estendeu-me o porta-retratos de prata. Na fotografia, uma jovem mulher em uma cadeira de rodas segurava um bebê nos braços. Ao seu lado, um homem jovem, inegavelmente uma versão mais jovem de Henrique. A mulher era extraordinariamente parecida comigo, ou melhor, com as fotos que eu tinha visto da minha mãe na juventude. Os mesmos cabelos escuros cacheados, o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos grandes e amendoados. Quem é ela? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Esta é Regina Freitas, respondeu Henrique com a voz embargada. A irmã gêmea da sua mãe. O mundo parou. O som das ondas, o tic-tac do relógio de pêndulo no canto da sala, até minha própria respiração. Tudo parecia suspenso naquele segundo de revelação. Olhei para a fotografia novamente, estudando cada detalhe, procurando confirmar o que meus olhos já sabiam. Aquela mulher era quase idêntica à minha mãe. Irmã gêmea? Mas como? Minha voz saiu fraca, trêmula. Mamãe nunca mencionou ter uma irmã, muito menos uma gêmea. Henrique suspirou profundamente, sentando-se novamente. Seus olhos azuis pareciam mais opacos agora, nublados por memórias antigas. Sua mãe e Regina foram separadas quando tinham 20 anos. Seu avô, Antônio Freitas, era um homem severo, tradicional. Quando Regina contraiu poliomielite aos 18 anos e ficou paralisada da cintura para baixo, ele a considerou um fardo, uma vergonha para as damas da família. Meu estômago se contorceu. A história soava dolorosamente familiar. Regina e eu nos apaixonamos quando ela estava no hospital se recuperando. Eu era estudante de medicina na época. Ele apontou para o bebê na foto. Este é nosso filho, Lucas. Mas seu avô nunca aceitou nosso relacionamento. Quando Regina engravidou, ele a internou em uma clínica isolada, longe da cidade, e depois obrigou-a a entregar o bebê para a adoção. Lágrimas involuntárias começaram a escorrer pelo meu rosto. O peso da história, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante de mim, era esmagador. E minha mãe? Ela sabia disso tudo? Sua mãe, Renata, foi proibida de ver ou mencionar a irmã. Seu avô a ameaçou de deserdá-la se mantivesse contato com Regina. Eventualmente, Renata se casou com seu pai e seguiu a vida. Regina ficou em uma instituição por alguns anos, até que consegui encontrá-la e trazê-la para morar comigo, contra a vontade da família dela. Olhei novamente para a foto, focando agora no bebê. E o que aconteceu com Lucas? Foi adotado por uma família de diplomatas. Cresceu na Europa. Consegui encontrá-lo anos depois, quando já era adulto. Hoje ele mora em Portugal. Tem seus próprios filhos. Henrique sorriu tristemente. Seus primos que você nunca conheceu. Elsa entrou nesse momento, trazendo uma bandeja com sanduíches e suco. Colocou-a sobre a mesa lateral e saiu discretamente, percebendo a intensidade da conversa. Mas eu não conseguia pensar em comida. Minha mente estava uma confusão de perguntas, revelações e conexões sendo formadas. E Regina? Onde ela está agora? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Henrique levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o mar. Regina faleceu há 20 anos. Complicações respiratórias comum em pessoas com sequelas de poliomielite. Virou-se para mim. A doença que também atingiu você, exatamente como atingiu sua tia. A coincidência era perturbadora demais para ser apenas acaso. Eu, assim como minha tia desconhecida, presa a uma cadeira de rodas pela mesma doença. E agora, abandonada como ela havia sido,
encontrada pelo mesmo homem que a amara. Por que minha madrasta me trouxe especificamente para esta cidade? Perguntei, tentando conectar as peças. Como ela sabia? Henrique retornou, sentando-se mais próximo de mim agora. Seu pai deve ter mencionado meu nome ou esta cidade em algum momento. Talvez ele soubesse mais do que aparentava sobre a história da sua mãe. Ele pegou minha mão entre as suas, um gesto surpreendentemente paternal. Luciana, acredito que sua madrasta não a abandonou por acaso aqui. Ela a trouxe até mim. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Fiquei hospedada no quarto azul, um aposento espaçoso com vista para o mar, adaptado com barras de apoio no banheiro e espaço suficiente para manobrar minha cadeira. Elsa cuidava de mim com atenção discreta, ajudando-me com roupas novas que Henrique mandara comprar e preparando refeições que faziam minha barriga, acostumada à comida sem graça de Marlene, roncar de antecipação. Henrique passou horas comigo, mostrando álbuns de fotografias, contando histórias sobre Regina, como ela adorava música clássica, como ria jogando-as a cabeça para trás, como lutou para ser independente apesar das limitações físicas. A cada nova revelação, era como se um pedaço do quebra-cabeça da minha própria identidade se encaixasse. Você tem o mesmo talento musical dela, comentou Henrique na terceira noite, após me ouvir tocando algumas notas no piano da sala de música. Regina também tocava. Aprendeu sozinha depois do acidente. No quarto dia, um advogado veio à mansão. Henrique e ele conversaram longamente em seu escritório, enquanto eu folheava livros na biblioteca ampla que ocupava uma ala inteira do segundo andar. Quando terminaram, Henrique me chamou. Estamos entrando com um pedido de tutela temporária, explicou. Como você tem 16 anos, legalmente é menor de idade. Sua madrasta cometeu abandono de incapaz, um crime sério. A menção a Marlene despertou sentimentos contraditórios. Por um lado, o abandono ainda doía como uma ferida aberta. Por outro, se ela não tivesse me deixado naquela praia, eu jamais teria descoberto a verdade sobre minha família. Você quer que ela seja presa? Perguntei-la incerta. Henrique considerou minha pergunta. Quero que ela responda pelo que fez. Mas a decisão final será sua, Luciana. Você é a parte prejudicada. Uma semana após minha chegada, outra visita importante. Uma assistente social veio verificar minhas condições. Inspecionou a casa, conversou comigo em particular, fez perguntas sobre como estava sendo tratada. Respondi com honestidade. Estava sendo bem cuidada, respeitada e, pela primeira vez em muito tempo, ouvida. A notícia da sobrinha cadeirante de Henrique Almeida começou a circular pela comunidade local. Vizinhos vieram visitar, trazendo presentes e olhares curiosos. A alta sociedade do Guarujá, em seu círculo fechado de fofocas e aparências, especulava sobre minha chegada repentina. Alguns foram gentis, outros mantiveram distância, como se minha deficiência fosse contagiosa. No final de 2 semanas, Henrique me chamou para uma conversa importante no jardim. Sentamos perto da fonte, onde o som da água criava uma atmosfera tranquila. Recebi notícias sobre sua madrasta, disse ele, sério. A polícia a encontrou em São Paulo. Ela confessou o abandono e abriu mão de qualquer direito sobre você. Assenti, absorvendo a informação sem surpresa. O juiz concedeu minha petição de tutela provisória. Se você concordar, Luciana, gostaria que ficasse aqui comigo permanentemente. Posso providenciar sua matrícula na melhor escola da região, contratar professores particulares para compensar o tempo perdido, dar-lhe o apoio que precisa. Olhei para o mar ao longe, pensando em como minha vida havia sido completamente transformada em questão de dias. De abandonada em uma calçada, a moradora de uma mansão à beira-mar. De uma menina sem futuro a alguém com possibilidades renovadas. Por quê? Perguntei finalmente. Por que está fazendo tudo isso por mim? Henrique sorriu suavemente. Porque quando olho para você, vejo um pouco de Regina. Vejo a chance de fazer agora o que não pude fazer no passado. Proteger alguém que me lembra tanto dela. Fez uma pausa. Mas não é só isso.
Você é uma jovem notável por si mesma, Luciana. Inteligente, forte, com uma determinação que admiro. Merecer uma chance de ser quem quiser ser, sem que sua condição física defina seus limites. Naquele entardecer, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu do Guarujá, aceitei a proposta de Henrique. Não sabia ainda os desafios que enfrentaria, as dificuldades de adaptação, os olhares de desconfiança da sociedade, a luta para provar meu valor. Mas sabia que, pela primeira vez desde que perdera minha mãe, encontrara um lugar para chamar de lar. Minha nova vida começou oficialmente em fevereiro de 1978, quando fui matriculada no Colégio Elite do Guarujá, uma instituição frequentada pelos filhos da alta sociedade paulista. No primeiro dia, Henrique insistiu em me levar pessoalmente, apesar da minha resistência. Quero que todos saibam que você é minha protegida, explicou enquanto seu motorista ajustava minha cadeira na parte traseira do Mercedes. O colégio não estava preparado para uma aluna cadeirante. Não havia rampas adequadas, os banheiros eram inacessíveis, e as carteiras altas me obrigavam a escrever em uma prancheta improvisada sobre as pernas. Mas os obstáculos físicos eram mínimos comparados às barreiras sociais que enfrentei. É a deficiente que o Dr. Almeida adotou, sussurravam nos corredores quando eu passava. Dizem que é parente dele, mas ninguém nunca ouviu falar dela antes. Os professores oscilavam entre excesso de zelo e completa indiferença. Alguns me tratavam como incapaz intelectualmente, falando devagar, como se não pudesse compreender conceitos simples. Outros simplesmente me ignoravam, como se minha presença fosse uma inconveniência a ser tolerada. Carolina Menezes, filha do prefeito e rainha não oficial da turma, liderou a resistência contra minha inclusão. Meu pai disse que seu tio te achou na rua, comentou em voz alta durante o intervalo, semanas depois da minha chegada. É verdade que sua mãe te abandonou porque você era defeituosa? Engoli as lágrimas que ameaçavam cair. Minha tia também usava cadeira de rodas, respondi, erguendo o queixo. E era mais inteligente e bonita que qualquer pessoa da sua família jamais será. Foi meu primeiro ato de rebeldia, minha primeira recusa em ser diminuída. Carolina ficou vermelha de raiva, mas algo em meu olhar a impediu de continuar. Talvez tenha sido a firmeza incomum para uma menina da minha idade. Talvez o fato de que, apesar de todas as dificuldades, eu não demonstrava autocompaixão. Em casa, Henrique percebeu minha luta silenciosa. Como está sendo a escola? Perguntou uma noite enquanto jantávamos. Difícil, admiti, mas vou conseguir. Ele sorriu com uma mistura de preocupação e orgulho. Regina também tinha essa determinação. É por isso que me apaixonei por ela. A comparação constante com minha tia falecida era tanto um consolo quanto um peso. Parte de mim queria viver à altura daquela imagem quase mitificada que Henrique construíra. Outra parte queria ser reconhecida por meus próprios méritos. Nos fins de semana, Henrique contratou um fisioterapeuta para me ajudar a fortalecer os braços e o tronco. Dr. Paulo, um homem paciente de meia idade, me ensinou exercícios específicos para cadeirantes. Sua independência começa com seu corpo, explicou. Quanto mais forte você for, menos precisará dos outros. Foi ele quem sugeriu a natação, atividade que se tornou minha paixão. Na piscina aquecida da mansão, eu encontrava uma liberdade que me era negada em terra firme. Na água, minhas pernas não importavam. Eu podia flutuar, me mover, sentir o corpo inteiro vivo e respondendo aos meus comandos. O primeiro semestre no colégio terminou com notas medianas, um resultado decepcionante para quem sempre tinha sido aluna exemplar. A adaptação ao novo sistema de ensino, somada às dificuldades de integração social, havia cobrado seu preço. Henrique não demonstrou desapontamento, mas percebi que esperava mais de mim. Talvez eu precise de um professor particular. Sugeri durante as férias de julho, determinada a melhorar. Henrique concordou imediatamente, contratando um tutor para matemática e outro para ciências. Minhas maiores dificuldades. Com a casa mais vazia durante o recesso escolar,
transformei a biblioteca em meu quartel-general de estudos. Acordava cedo, passava na manhã com os tutores, à tarde na piscina para exercícios e à noite revisando o conteúdo. Quando as aulas recomeçaram em agosto, prometi a mim mesma que as coisas seriam diferentes. Levantei a mão em todas as aulas, respondi a perguntas que ninguém sabia, entreguei trabalhos impecáveis. Minha determinação incomodou alguns professores, que não esperavam tanto empenho de A Menina da Cadeira. Foi durante uma aula de literatura que enfrentei meu primeiro grande fracasso público. A professora Cecília propôs um sarau de poesia para o final do mês, onde cada aluno deveria declamar um poema de autor brasileiro. Escolhi Vou-me embora para a Pazárgada, de Manuel Bandeira, memorizei cada verso, pratiquei a entonação diante do espelho por horas. No dia da apresentação, vesti meu melhor conjunto, uma saia azul marinho e blusa branca que Elsa ajudara a escolher. Henrique mandou o cabeleireiro da mansão arrumar meus cabelos em um coque elegante. Eu estava confiante, pronta para mostrar que minha voz e minha mente eram tão válidas quanto as de qualquer outro estudante. Quando chegou minha vez, o professor de educação física me ajudou a subir na pequena plataforma improvisada como palco. Posicionei minha cadeira, olhei para a plateia de alunos e pais e comecei a recitar. Os primeiros versos saíram firmes, claros. Então, no meio da terceira estrofe, um grupo de meninos do último ano começou a imitar o movimento de rodas com as mãos, rindo discretamente. Minha voz falhou. As palavras fugiram da minha mente. O silêncio se estendeu dolorosamente enquanto eu lutava para recuperar o fio da memória. A professora tentou me ajudar, sussurrando o próximo verso, mas era tarde demais. Lágrimas embaçaram minha visão. Desculpe, murmurei, recuando minha cadeira para sair do palco. Henrique estava na primeira fileira. Vi a compaixão em seus olhos, mas também algo que me doeu profundamente: decepção. Ele, que sempre falava da força de Regina, de como ela enfrentara o preconceito com dignidade, agora testemunhava minha fragilidade. No caminho de volta para casa, nenhum de nós falou sobre o incidente. Só quando chegamos à mansão, ele quebrou o silêncio. Sabe por que amei sua tia? Perguntou, enquanto observávamos o mar da varanda. Não foi apesar da cadeira de rodas, mas por causa da pessoa que ela se tornou por causa dela. A adversidade revela nosso verdadeiro caráter, Luciana. Eu falhei hoje, admiti, enxugando uma lágrima teimosa. Não, ele corrigiu suavemente. Você apenas não terminou. Há uma diferença fundamental aí. Na manhã seguinte, encontrei sobre minha escrivaninha uma máquina de escrever antiga, acompanhada de um bilhete. As palavras são suas asas. Use-as para voar acima de qualquer limitação. H. O segundo ano da minha nova vida trouxe mudanças significativas. Com a ajuda financeira e a influência de Henrique, o colégio instalou rampas de acesso, adaptou um banheiro e me forneceu uma mesa especial para acomodar minha cadeira. Estas pequenas vitórias não vieram sem resistência. Ouvi comentários sobre privilégios especiais e dinheiro comprando facilidades. Aprendi a ignorar os olhares curiosos e as perguntas impertinentes. Meu refúgio era a biblioteca e o jornal da escola, onde comecei a escrever pequenos artigos sobre acessibilidade e inclusão. A máquina de escrever que Henrique me dera tornou-se minha companheira inseparável. As palavras fluíam dos meus dedos com uma liberdade que meu corpo não conhecia. Em casa, Henrique incentivava minhas ambições nascentes. Regina sempre quis ser jornalista, comentou certa vez, folheando uma edição do jornal escolar com meu artigo sobre a importância de calçadas adaptadas. Vejo o mesmo talento em você para contar histórias que importam. Minha relação com Elsa também evoluiu. Inicialmente formal, a governanta agora me tratava quase como uma neta. Foi ela quem me ensinou a cozinhar, adaptando utensílios para que eu pudesse alcançá-los da cadeira, e me contou histórias do passado da mansão. O Sr. Henrique nunca foi o mesmo depois que Dona Regina partiu, confessou uma tarde enquanto preparávamos bolinhos de chuva. Ficou mais fechado, mais solitário, até você chegar.
Em outubro de 1979, um evento inesperado abalou nossa rotina. Lucas, o filho de Henrique e Regina, meu primo biológico que eu conhecia apenas por fotografias, anunciou que viria ao Brasil a negócios e aproveitaria para nos visitar. Henrique ficou visivelmente nervoso. Mandou polir toda a prataria, redecorar o quarto de hóspedes, contratar um chefe renomado para a semana da visita. Ele vem com a esposa, Diana. São pessoas sofisticadas, acostumadas com o melhor da Europa, explicou, como se tentasse justificar o exagero. Percebi que havia muito mais em jogo do que uma simples visita familiar. Henrique buscava a aprovação, queria mostrar ao filho, que não pôde criar, que tinha feito algo significativo ao me acolher. Quando Lucas finalmente chegou, a semelhança com Henrique me impressionou. Os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo porte elegante. Diana, sua esposa inglesa, era uma mulher reservada, mas gentil. Ambos me trataram com curiosidade cordial. "Então você é a famosa Luciana", disse Lucas durante o jantar elaborado de boas-vindas. "Papai fala muito de você em suas cartas." A tensão era palpável. Duas famílias artificialmente unidas pelo destino. Henrique, que perdera a chance de criar o filho. Lucas, que crescera sem conhecer os pais biológicos. Eu, a sobrinha neta de Regina, que agora ocupava um espaço na vida de ambos. Foi durante um passeio pela praia, 2 dias depois, que Lucas revelou seus verdadeiros sentimentos. "Você sabe que ele está tentando compensar, não é?" comentou enquanto caminhava ao lado da minha cadeira adaptada para a areia. "O que não pôde fazer por mim e por minha mãe, agora faz por você." Suas palavras me atingiram como um tapa. "Acha que sou um projeto de caridade?" Lucas parou, considerando suas próximas palavras. "Acho que você é uma segunda chance para ele. E espero sinceramente que isso seja bom para ambos." Antes de partir, após uma semana tensa de convivência forçada, Lucas me entregou um pacote. "Eram de minha mãe", explicou. "Achei que você deveria tê-los." Dentro da caixa, encontrei diários, dezenas deles, escritos pela mão de Regina durante anos. Sua vida, seus pensamentos, seus sonhos e frustrações, registrados em caligrafia delicada. Um tesouro inestimável que se tornaria meu guia nos anos seguintes. Os diários de Regina se tornaram minha obsessão. Li cada página, cada palavra, absorvendo a vida da tia que nunca conheci. Através de suas palavras, descobri uma mulher complexa, inteligente, ambiciosa, frequentemente amarga com as circunstâncias que a limitavam, mas sempre determinada a viver intensamente. "Hoje a cadeira parece mais pesada", ela escreveu em uma entrada de 1960. "Não pelo metal, mas pelo que representa. Um lembrete constante do que não posso fazer, de onde não posso ir, de quem não posso ser. Mas então olho para o céu tão vasto, tão livre, e lembro que minha mente pode voar, mesmo quando minhas pernas não podem me levar." Quanto mais lia, mais percebia que Regina havia enfrentado os mesmos demônios que agora me atormentavam. A frustração com a dependência física, a raiva contra um mundo projetado para excluir pessoas como nós, a determinação de provar valor além da deficiência. Em 1980, quando completei 18 anos, Henrique organizou uma festa suntuosa. A alta sociedade do Guarujá compareceu em peso, alguns por genuína consideração, muitos por curiosidade ou obrigação social. Durante a celebração, Henrique me chamou ao centro do salão. "Luciana não é apenas minha protegida", anunciou para todos os convidados. "A partir de hoje, é oficialmente minha filha por adoção." Houve aplausos educados, taças erguidas em brinde, mas também murmúrios questionando os verdadeiros motivos por trás da decisão. Percebi olhares de desconfiança, especialmente de famílias com filhos em idade de casar, como se eu tivesse me tornado uma herdeira por estratégia, não por afeto. Carolina Menezes, minha antiga algoz do colégio, agora uma universitária presunçosa, passou por mim sussurrando: "Da calçada para a mansão. Que sorte você teve com sua deficiência."
Seu comentário cruel plantou uma semente de insegurança. Seria verdade? Henrique só me acolhera por causa da cadeira de rodas, por eu ser um reflexo físico de seu amor perdido? A dúvida corroeu nossa relação nos meses seguintes. Henrique percebeu meu distanciamento, mas não entendeu sua causa. Quando finalmente confrontei-o sobre o assunto durante um jantar, sua expressão de mágoa foi resposta suficiente. É isso que você pensa de mim, Luciana? Que a adotei por pena ou pior, como substituta de Regina? Você me compara com ela o tempo todo, argumentei. Diz que tenho o mesmo talento, a mesma determinação, até os mesmos gestos. Henrique ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o mar através das janelas da sala de jantar. Quando Regina morreu, uma parte de mim morreu com ela, disse finalmente. Por 20 anos, vivi como uma casca vazia, sem propósito além de administrar meus negócios e preservar suas memórias. Então você apareceu. Fez uma pausa para tomar um gole de vinho. Sim, no início foi a semelhança física que me chamou a atenção. Como poderia não ser? Mas o que me fez trazê-la para esta casa, cuidar de você, eventualmente amá-la como filha, foi quem você é, Luciana. Sua essência, não suas circunstâncias. Aquela conversa franca iniciou uma nova fase em nossa relação. Comecei a ver Henrique não como um benfeitor distante ou um substituto paterno idealizado, mas como um homem real, com falhas, cicatrizes emocionais e uma capacidade enorme de amar apesar das perdas. No final daquele ano, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Em vez de escolher a administração para seguir os negócios de Henrique, como ele secretamente esperava, anunciei que prestaria vestibular para direito. Por quê? Perguntou Henrique, visivelmente desapontado, embora tentasse esconder. Porque nos diários Regina escreve sobre como foi legalmente silenciada, como o sistema estava estruturado contra mulheres como ela, expliquei. Quero mudar isso. Quero ser a voz que ela não pôde ter. A decisão abriu uma brecha entre nós. Não uma ruptura, mas uma distância sutil. Henrique apoiou minha escolha publicamente, pagou a melhor faculdade de São Paulo, comprou um apartamento adaptado para que eu pudesse morar na capital durante o período letivo. Mas percebi que, ao recusar seguir seus passos, havia quebrado um sonho não declarado. Na véspera da minha partida para São Paulo, encontrei Henrique na biblioteca, examinando a fotografia de Regina que sempre carregava consigo. Ela teria orgulho de você? Disse sem levantar os olhos. E você? Perguntei, a voz trêmula. Tem orgulho de mim? Ele finalmente me olhou, seus olhos azuis marejados. Mais do que pode imaginar. E mais assustado do que gostaria de admitir. Por quê? Porque agora você está escolhendo seu próprio caminho longe da minha proteção. O mundo lá fora não é a bolha privilegiada que criei para você aqui. Eu sei, respondi. Mas se algo aprendi com os diários de Regina, é que ficar confortável nunca leva à mudança real. Na manhã seguinte, quando o motorista colocava minhas malas no carro, Henrique me entregou uma pequena caixa de veludo. Era dela, disse simplesmente. Dentro, encontrei um colar de ouro com um pingente de sol, um círculo dourado com raios delicados se estendendo em todas as direções. Ela sempre dizia que a cadeira podia aprisionar seu corpo, mas nada poderia impedir sua luz de brilhar, explicou Henrique. Agora é seu momento de brilhar, Luciana. Parti para São Paulo com o coração dividido entre a gratidão pelo passado seguro e a ansiedade pelo futuro incerto. Não sabia então que os verdadeiros desafios apenas começavam, nem que as revelações mais dolorosas sobre minha família ainda estavam por vir. Agora vou continuar com o roteiro, seguindo para as partes 4 e 5. Devo manter o estilo da narrativa em primeira pessoa, continuando a história da protagonista Luciana, que agora está indo para São Paulo para estudar direito após ser adotada por Henrique, o homem que amou sua tia Regina. Parte 4 será o clímax emocional, dividido em 3 subpartes, e parte 5 será as reflexões e conclusão, dividida em 2 subpartes. Vou manter a qualidade da narrativa,
garantindo que cada subparte tenha aproximadamente o número de palavras especificado. São Paulo me recebeu com sua habitual indiferença. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, eu era apenas mais uma caloura, com a diferença de que me locomovia sobre rodas. O prédio histórico, com suas escadarias imponentes e corredores estreitos, parecia determinado a me lembrar diariamente que não havia sido projetado para pessoas como eu. Os primeiros meses foram um teste constante de resistência. Acordava 2 horas antes das aulas para garantir que chegaria a tempo, considerando os obstáculos do transporte público. Frequentemente, precisava ser carregada por desconhecidos para subir degraus ou entrar em ônibus sem acessibilidade. Cada dia era uma pequena batalha contra a cidade, que parecia conspirar contra minha independência tão duramente conquistada. Não sei se consigo, confessei a Henrique pelo telefone, após um dia particularmente difícil em que fiquei presa na chuva porque nenhum táxi quis parar para uma cadeirante. Regina também pensou em desistir no primeiro ano de faculdade, respondeu ele. Mas ela costumava dizer que desistir é um luxo que pessoas como vocês não podem se dar. Aquelas palavras, embora bem intencionadas, plantaram uma semente de rebeldia. Eu estava cansada de ser comparada à minha tia, cansada de carregar não apenas o peso da minha própria luta, mas também o legado não cumprido dela. Foi nesse estado de espírito que conheci Marcelo Ribeiro, um professor assistente de Direito Constitucional que não tinha o hábito de facilitar as coisas para mim. Enquanto outros professores me tratavam com condescendência mal disfarçada, ele exigia de mim o mesmo rigor intelectual que cobrava dos demais alunos. Senhorita Mendonça, chamou-me durante um debate acalorado sobre direitos fundamentais. Sua deficiência não é licença para argumentos deficientes. Reformule seu raciocínio. A turma inteira ficou em silêncio, aguardando minha reação. Engoli o orgulho ferido e refiz minha argumentação, desta vez com maior precisão. Quando terminei, vi um quase imperceptível aceno de aprovação em seu rosto austero. No final daquela aula, ele me pediu para ficar. Você tem potencial, disse, ajustando os óculos de armação grossa. Mas está desperdiçando energia tentando provar que merece estar aqui. Canalize essa força para o que realmente importa. E o que seria isso, professor? Mudar o sistema por dentro, não ser a exceção, mas criar a regra. Foi o início de uma mentoria que transformaria minha trajetória acadêmica. Marcelo me indicou para o Núcleo de Direitos Humanos da faculdade, onde comecei a trabalhar com casos reais de discriminação e falta de acessibilidade. Aos poucos, meus objetivos se expandiram além da advocacia tradicional. Eu queria mudar legislações, criar precedentes, abrir caminhos. Em 1983, no 3º ano da faculdade, encontrei um anúncio no jornal que mudaria tudo. O Ministério Público estava investigando denúncias contra uma rede de instituições para pessoas com deficiência, incluindo a clínica onde minha tia Regina havia sido internada décadas antes. Recortei a notícia e liguei imediatamente para Henrique. Preciso dos registros completos de onde Regina ficou internada. Falei sem preâmbulos. Um longo silêncio precedeu sua resposta. Por quê? Porque há uma investigação em andamento. Abusos, negligência, possíveis mortes por maus tratos. As mesmas instituições onde seu filho foi tirado dela. Luciana, isso foi há mais de 40 anos. Revirar esse passado não trará nada de bom. Sua resistência apenas aumentou minha determinação. Não é só pelo passado, Henrique. Algumas dessas clínicas ainda funcionam. Pessoas como eu, como Regina, continuam sendo enviadas para lá, escondidas da sociedade como vergonhas familiares. Você não entende o que está pedindo. Sua voz soou mais grave. Há coisas sobre Regina, sobre aquela época, que nunca contei. Aquela hesitação acendeu um alerta. O que Henrique estaria escondendo? Que segredos ainda pairavam sobre a história da minha família? Estou indo para o Guarujá neste final de semana, eu anunciei. Precisamos conversar pessoalmente. A viagem de São Paulo para o litoral nunca pareceu tão longa. Quando finalmente cheguei à mansão, encontrei Henrique envelhecido,
como se aqueles 3 anos de distância tivessem cobrado décadas. Elsa me avisou baixinho que ele não andava dormindo bem, preocupado com problemas nos negócios e com minha obsessão por justiça, como ele chamava. No jantar, evitamos o assunto principal, conversando sobre amenidades, meus estudos, os negócios dele, as novidades da cidade. Foi apenas quando nos retiramos para a biblioteca, nosso tradicional local de conversas importantes, que Henrique finalmente suspirou e abriu uma gaveta trancada de sua escrivaninha. O que vou lhe mostrar nunca foi visto por ninguém, além de mim e do advogado que contratei na época, disse, retirando uma pasta amarelada pelo tempo. Nem mesmo nos diários de Regina você encontrará isso. Ela nunca soube toda a verdade. Meu coração acelerou enquanto ele colocava os documentos à minha frente. A pasta continha relatórios médicos, cartas oficiais e um acordo de confidencialidade assinado por Antônio Freitas, meu avô, e pela direção da Clínica Santa Eulália. O que é isso? Perguntei, embora um pressentimento sombrio já se formasse em minha mente. A verdadeira razão pela qual Regina foi internada, respondeu Henrique, a voz quase um sussurro. E por que seu avô fez de tudo para apagar a existência dela da história familiar? Os documentos contavam uma história muito diferente daquela que eu conhecia. Regina não foi internada apenas por estar grávida fora do casamento, nem apenas por sua deficiência física. Havia um terceiro elemento, mantido em sigilo absoluto por décadas. Meu avô havia descoberto que Henrique, então um jovem médico residente, era filho de Isaac Almeida, um influente empresário judeu que havia sido rival comercial de Antônio Freitas anos antes. Seu avô era um homem de visões ultraconservadoras, explicou Henrique, enquanto eu lia os documentos com mãos trêmulas. Para ele, Regina havia cometido a tríplice transgressão: engravidar sem casar, de um homem judeu, e ainda por cima ser uma aleijada, como ele a chamava em suas cartas. Uma fotocópia de um telegrama enviado por Antônio à direção da clínica deixava suas intenções claras. Mantenham-na isolada até o parto. A criança deve ser entregue para adoção imediatamente. Nenhum contato com a família Almeida. Assinatura de todos os documentos necessários já providenciada. Ele falsificou a assinatura dela? Perguntei horrorizada. Henrique assentiu gravemente. Regina nunca consentiu com a adoção de Lucas. Quando recuperou a consciência após o parto, disseram-lhe que o bebê havia nascido morto. A monstruosidade daquela mentira me atingiu como um golpe físico. Por um momento não consegui respirar. Os pontos começavam a se conectar, formando um quadro muito mais sombrio do que eu imaginava. E minha mãe? Ela sabia disso tudo? Henrique hesitou, claramente desconfortável. Sua mãe, Renata, era a filha favorita, aquela que seguia todas as regras, que nunca deu problemas. Quando Regina ficou grávida, Antônio já havia arranjado um casamento para Renata com um sócio de negócios, seu pai. Está dizendo que meu pai e minha mãe foram unidos em um casamento arranjado? Não exatamente arranjado, mas fortemente incentivado como uma aliança familiar. Eduardo era um contador promissor, de boa família, e Antônio queria mantê-lo próximo aos negócios. Um documento particularmente perturbador chamou minha atenção. Um relatório médico datado de 3 meses após o nascimento de Lucas, onde o médico responsável pela clínica recomendava a esterilização compulsória da paciente como medida preventiva devido à sua condição hereditária desfavorável. Eles a esterilizaram sem consentimento? Minha voz saiu estrangulada. Sim. Henrique cobriu o rosto com as mãos, como se não suportasse reviver aquela memória. Quando finalmente consegui encontrá-la 2 anos depois, esse dano irreparável já havia sido feito. Regina nunca mais poderia ter filhos. Outro documento revelava que Antônio havia pago uma quantia considerável para manter todo o episódio em sigilo, incluindo subornos a funcionários do cartório, para que não houvesse registro oficial do nascimento de Lucas como filho de Regina. Como você conseguiu tirar Regina daquela clínica? Meu pai, Isaac, finalmente me ajudou.
Ele usou sua influência e contatos. Quando Regina saiu de lá, estava muito diferente, mais magra, o olhar vazio, sem a vivacidade que sempre a caracterizou. Levei anos para ajudá-la a se recuperar psicologicamente. Enquanto absorvia aquelas revelações atordoantes, uma pergunta crucial começou a se formar em minha mente. Henrique, se meu avô odiava tanto a ideia de deficiência na família, por que meus pais me mantiveram quando contraí poliomielite? Por que não fui internada como Regina? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Henrique desviou o olhar, fixando-o nas ondas que quebravam na praia, visíveis através da janela da biblioteca. Seu avô morreu quando você tinha 5 anos, antes da poliomielite, disse finalmente. Mas há algo que você precisa saber sobre sua doença. Ele retirou da pasta um último documento. Um teste de laboratório com o nome da minha mãe. Renata também contraiu o vírus da polio na juventude, mas teve uma forma subclínica, sem sintomas aparentes. Os médicos alertaram que ela poderia transmitir uma predisposição genética. Seu pai sabia disso antes de você nascer. A revelação caiu sobre mim como um raio. Está dizendo que minha condição poderia ter sido prevista? Que não foi apenas má sorte? Estou dizendo que sua mãe carregava a culpa pela sua condição? Ela via em você o destino que sua irmã gêmea teve, e isso a consumia. Quando ela morreu, sua madrasta encontrou estes documentos entre as coisas dela. As peças finalmente se encaixavam. Por isso Marlene me trouxe especificamente para o Guarujá. Ela sabia sobre você, sobre Regina. Ela encontrou cartas que sua mãe nunca enviou para mim, pedindo perdão por não ter ajudado a irmã. Cartas onde ela mencionava que eu estava cuidando de Regina em minha casa no Guarujá. Sentei-me imóvel, tentando processar a magnitude daquelas revelações. Toda a minha história familiar havia sido construída sobre segredos, mentiras e culpas silenciosas. Minha mãe morrera carregando o peso de uma culpa que não era dela. Minha tia vivera e morrera sem jamais saber o que realmente acontecera com seu filho. Por que está me mostrando isso agora, Henrique? Por que não me contou antes? Ele se levantou com dificuldade, parecendo carregar o peso de cada um de seus 70 anos. Porque você está determinada a abrir essa investigação sobre as clínicas. E precisa entender que mexer nesse vespeiro trará consequências que talvez não esteja preparada para enfrentar. Que consequências? Algumas dessas instituições eram administradas por pessoas poderosas com conexões políticas. A Clínica Santa Eulália, especificamente, pertencia a um primo do então governador. O mesmo homem agora é senador. Está me pedindo para recuar? Para deixar essas atrocidades impunes? Henrique segurou minhas mãos, seus olhos azuis agora mais pálidos pelo tempo, fixos nos meus. Estou pedindo que considere cuidadosamente seus próximos passos. Regina nunca teve essa chance de escolher suas batalhas. E é exatamente por isso que não posso recuar agora, respondi, com uma certeza que vinha do âmago do meu ser. Regina perdeu tudo, seu filho, sua fertilidade, anos de sua vida. E quantas outras Reginas ainda estão presas em instituições como aquela? Quantas outras famílias foram destroçadas por preconceito e ganância? Naquele momento, o peso do pingente de sol em meu pescoço, o antigo colar de Regina, parecia mais significativo do que nunca. Não era apenas uma joia, mas um símbolo da responsabilidade que agora assumia conscientemente. Vou seguir com a investigação, anunciei. Não apenas pelo passado, mas pelo futuro que queremos construir. Henrique fechou os olhos por um longo momento. Quando os reabriu, vi neles uma mistura de medo e orgulho. Então não fará isso sozinha. Tenho recursos, contatos, influência. Usaremos tudo o que for necessário. Naquela noite, observando o mar do Guarujá da varanda do meu quarto, compreendi que havia chegado a um ponto sem retorno. O abandono que sofri aos 16 anos havia me trazido até ali, para descobrir uma verdade que agora exigia a ação. Não era mais apenas sobre minha história pessoal, mas sobre uma injustiça sistêmica que precisava ser exposta.
A menina assustada na cadeira de rodas, deixada na calçada de uma praia desconhecida, havia se transformado em uma mulher determinada a mudar o sistema que permitiu tal crueldade. E essa transformação estava apenas começando. A investigação sobre as instituições para pessoas com deficiência tornou-se mais do que um caso. Transformou-se na missão da minha vida. Nos meses seguintes à descoberta dos documentos, mergulhei em uma pesquisa exaustiva. Henrique colocou à minha disposição uma equipe de advogados, investigadores particulares e jornalistas discretos que pudessem apurar fatos sem levantar suspeitas prematuras. O que descobrimos era ainda mais perturbador do que eu imaginava. A clínica Santa Eulália, onde Regina ficara internada, era apenas a ponta do iceberg. Havia uma rede de instituições similares espalhadas pelo país, todas operando sob o manto da caridade e do tratamento especializado, mas que na verdade funcionavam como depósitos humanos onde famílias abastadas escondiam seus problemas. Achamos registros de pelo menos 12 mulheres que foram esterilizadas sem consentimento na mesma época que sua tia, relatou Cristina, uma jornalista investigativa que Henrique contratara. E isso só na Santa Eulália. Há indícios de práticas semelhantes em pelo menos 5 outras instituições. Enquanto avançávamos na apuração, enfrentei meu último ano de faculdade com uma determinação renovada. Meu projeto de conclusão de curso focava justamente na evolução legislativa dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, um tema que em 1984 era visto como nicho, quase irrelevante para o mainstream jurídico. Você está desperdiçando seu potencial com esse tema, comentou um professor conservador durante minha defesa. Com seu histórico acadêmico, poderia estar pesquisando direito empresarial, propriedade intelectual, áreas com futuro real. O futuro real, professor, respondi sem esconder minha indignação. É aquele onde nenhum cidadão é tratado como descartável por causa de sua condição física. Aquela resposta foi amplamente comentada nos corredores da faculdade. Para alguns, eu era uma idealista ingênua. Para outros, um exemplo de determinação. O que ninguém sabia era que, paralelamente aos estudos, eu coletava depoimentos de ex-funcionários das clínicas, familiares de pacientes e até mesmo sobreviventes que, como Regina, haviam sido vítimas daquele sistema perverso. Em junho de 1984, 2 meses antes da minha formatura, recebi um telefonema perturbador no apartamento que Henrique mantinha para mim em São Paulo. Senhorita Mendonça? A voz masculina do outro lado da linha era grave, quase sussurrada. Sou Carlos Pimentel, ex-enfermeiro da clínica Santa Eulália. Soube que está investigando o histórico da instituição. Meu coração acelerou. Como conseguiu meu número? Isso não importa. O que importa é que tenho informações que podem interessar a você. Sobre sua tia, Regina Freitas. Marcar um encontro com um estranho que sabia detalhes sobre minha investigação era arriscado, mas não podia perder a oportunidade. Escolhi um café movimentado no centro da cidade, garantindo que estaria em um local público. Carlos Pimentel era um homem de seus 60 anos, cabelos completamente brancos, olhos pequenos e inquietos, que pareciam constantemente verificar se alguém nos observava. Trabalhei na Santa Eulália por 12 anos, explicou depois dos cumprimentos tensos. Saí em 1975, quando não aguentava mais o que via acontecer lá. E o que acontecia exatamente? Ele baixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. Experimentos, supostos tratamentos inovadores em pacientes vulneráveis, esterilizações forçadas em mulheres com deficiência ou doenças mentais. Tudo sob o pretexto de eugenia preventiva. Era a política institucional endossada pelos principais médicos do país. Enquanto ele falava, senti um calafrio percorrer minha espinha. Regina havia sido apenas uma entre dezenas, talvez centenas de vítimas. Por que está me procurando agora? Porque guardo algo que pertencia à sua tia. Algo que ela me pediu para entregar a Henrique Almeida, mas nunca tive coragem de fazê-lo.
De um envelope surrado, ele retirou uma carta amarelada pelo tempo, com o logo da clínica no cabeçalho. Ela escreveu isso no dia em que soube que seu filho estava vivo. Um funcionário deixou escapar a informação e ela tentou suicídio naquela noite. Aceitei a carta com mãos trêmulas, sentindo seu peso histórico, o testemunho de um desespero que eu mal podia imaginar. Por que não a entregou antes? Carlos desviou o olhar, a vergonha evidente em sua expressão. Medo. Assinei acordos de confidencialidade. Precisava do emprego, tenho família. Fez uma pausa. Mas nunca esqueci o olhar dela naquele dia. Agora estou velho, com câncer terminal. O que podem fazer comigo? Está na hora da verdade vir à tona. Quando retornei ao apartamento, não tive coragem de abrir a carta imediatamente. Liguei para Henrique. Preciso que venha a São Paulo, disse, sem explicar os detalhes. É urgente. Ele chegou no dia seguinte, parecendo envelhecido e cansado. Quando lhe mostrei a carta, seu rosto empalideceu. Tem certeza que quer fazer isso, Henrique? Podemos simplesmente deixar o passado no passado. Ele estendeu a mão, decidido. Se são as últimas palavras de Regina para mim, preciso conhecê-las. Juntos abrimos o envelope. A caligrafia de Regina, que eu conhecia bem dos diários, estava trêmula, quase ilegível em alguns trechos. Henrique, se esta carta chegar a você, saiba que descobri a verdade sobre nosso filho. Ele não morreu como me fizeram acreditar. Foi tirado de mim, vendido como mercadoria em um acordo entre meu pai e esta instituição maldita. Tentei fugir ontem à noite, mas fui capturada. Como castigo, o Dr. Mendes disse que vão me transferir para a ala psiquiátrica. Sei o que isso significa. Lobotomia. Eletrochoques. Não terei mente para lembrar nem mesmo seu nome quando terminarem comigo. Encontre nosso filho, Henrique. Diga a ele que sua mãe o amou até o último momento de lucidez. Diga a ele que lutei, mas não fui forte o bastante. E um dia, se puder, exponha este lugar pelo que realmente é. Um abatedouro de sonhos disfarçado de hospital. Sempre sua, Regina. Henrique leu a carta 3 vezes, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto envelhecido. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma resolução que eu jamais havia presenciado. Vamos destruí-los, Luciana. Todos eles. Cada instituição, cada médico, cada político que permitiu que isso acontecesse. Não importa quanto tempo leve, quanto custe. Regina terá justiça. Naquela noite, em meu apartamento em São Paulo, firmamos um pacto silencioso. A carta de Regina seria a primeira peça de um dossiê completo que montaríamos sobre aquela rede de abusos institucionalizados. Minha formatura em Direito, que aconteceria semanas depois, não seria o fim da minha educação, mas o início da minha verdadeira missão. A menina abandonada pela madrasta numa praia do Guarujá havia encontrado não apenas um novo lar e uma nova família, mas seu propósito definitivo. E nada, nem mesmo as ameaças veladas que começamos a receber nos meses seguintes, me afastaria desse caminho. Hoje, sentada na varanda da mansão do Guarujá com meus 82 anos completos, observo o mesmo mar que testemunhou meu abandono décadas atrás. O tempo suavizou alguns contornos daquela história, mas intensificou outros. O vento marinho ainda traz consigo ecos do passado, sussurros de uma jornada que começou com desespero e culminou em transformação. A investigação sobre as instituições para pessoas com deficiência durou quase uma década. Enfrentamos resistências poderosas, ameaças, processos judiciais e uma campanha sistemática de descrédito. O senador que tinha ligações com a Clínica Santa Eulália usou toda a sua influência para tentar nos silenciar. Houve momentos em que cheguei a temer pela minha vida e pela segurança de Henrique. Vivemos em um país onde a memória é curta e o perdão é seletivo, dizia Marcelo, meu antigo professor que se tornara parceiro na causa. Eles estão contando com o esquecimento público, mas nos recusamos a esquecer. Em 1987, conseguimos publicar a primeira série de reportagens detalhando os abusos nas clínicas. A repercussão inicial foi limitada
Estávamos no meio da transição democrática e o país tinha outros focos. Porém, lentamente, outros sobreviventes começaram a se manifestar. Ex-pacientes, familiares, até mesmo médicos arrependidos trouxeram seus testemunhos. Em 1989, quando a nova Constituição já estava em vigor, apresentamos um dossiê completo ao Ministério Público. O processo judicial que se seguiu foi longo e doloroso. Testemunhei inúmeras vezes, expondo não apenas a história de Regina, mas conectando-a a um padrão mais amplo de violação sistêmica de direitos. Henrique não viveu para ver o desfecho final. Em 1992, aos 82 anos, partiu serenamente durante o sono. Em seu testamento, além de me deixar sua fortuna e propriedades, havia uma carta explicando por que nunca se casou após Regina. Algumas pessoas atravessam nossas vidas como meteoros, breves, intensas, inesquecíveis. Regina foi meu meteoro. Você, Luciana, foi meu sol constante, iluminando minha velhice com propósito e alegria. Sua morte foi um golpe devastador, mas também um lembrete da finitude da vida e da urgência da nossa missão. Redirecionei parte significativa da herança para a recém-fundada Associação Aurora, batizada em homenagem ao segundo nome de Regina, dedicada a promover os direitos das pessoas com deficiência e a preservar a memória dos abusos institucionais para que jamais se repetissem. Em 1995, finalmente, conseguimos uma vitória histórica: a condenação oficial do Estado brasileiro por omissão e conivência com as práticas da Clínica Santa Eulália e instituições similares. A decisão judicial reconheceu formalmente os abusos como violação sistemática de direitos humanos e estabeleceu precedentes importantes para futuras legislações sobre o tema. Não foi uma vitória completa. Muitos dos responsáveis diretos já haviam falecido. Outros escaparam por prescrição ou tecnicidades legais. Mas o reconhecimento público da verdade teve um valor inestimável para os sobreviventes e suas famílias. Lucas, meu primo biológico, participou ativamente da fase final do processo. Quando soube toda a verdade sobre o destino de sua mãe biológica, transformou sua dor em ativismo internacional. Hoje, aos 65 anos, divide seu tempo entre Portugal e Brasil, ajudando a coordenar a Associação Aurora e promovendo legislações mais inclusivas em diversos países. Minha própria trajetória profissional foi moldada por essa luta. Da advocacia passei à magistratura, tornando-me uma das primeiras juízas cadeirantes do país. Cada sentença que proferi ao longo de 30 anos de carreira carregava a consciência aguda de como o sistema judicial pode tanto perpetuar quanto combater injustiças históricas. Não construí uma família tradicional. Nunca me casei, nunca tive filhos biológicos, mas construí uma família de escolha. Colegas que se tornaram amigos, alunos que orientei, sobreviventes que acolhi. E houve Paulo, um jornalista que cobriu o caso da Clínica Santa Eulália e permaneceu ao meu lado por quase 20 anos, até seu falecimento precoce em 2002. Não oficializamos nossa união, mas compartilhamos uma vida de companheirismo e propósito comum. Penso frequentemente no estranho destino que me trouxe até aqui. Se Marlene não tivesse me abandonado naquela praia, se Henrique não tivesse passado naquele exato momento, se não tivéssemos descoberto nossa conexão familiar, como teria sido minha vida? Teria sobrevivido? Teria encontrado outro caminho? Ou teria me tornado apenas mais uma estatística, mais uma pessoa com deficiência apagada da história?